Glória a Deus, uma salva de palmas a Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Senhor. Amados, agora é o momento da palavra do nosso Senhor. Então nós vamos aproveitar ao máximo, absorver ao máximo e colocar em prática na nossa vida. Amém? Glória a Deus. O tema da nossa mensagem de hoje é a unção do Espírito Santo. Hoje nós vamos conhecer mais e entender mais a pessoa do Espírito Santo. Então olhe para a pessoa do seu lado e pergunte: você quer conhecer mais sobre o Espírito Santo? Se prepare, fala para ela, se prepare. Aleluia, glória a Deus. Amados, nós vamos hoje entender mais. Deus Pai é uma pessoa, é Deus. Jesus Cristo, Ele é uma pessoa, é Jesus Cristo, é o Deus Filho. E o Espírito Santo também é uma pessoa, Ele é o Deus Espírito Santo. E hoje a Bíblia vai nos conduzir nesta jornada ao longo dessa manhã sobre conhecer mais, entender mais a revelação do verdadeiro Espírito Santo. Quantos aqui estão preparados para essa manhã? Aleluia! Amados, Jesus Cristo, quando Ele estava ascendendo aos céus, momentos antes, Ele preparou a sua igreja e disse: eu vou ao Pai. João 16, de 7 a 9, se vocês quiserem colocar aqui, eu vou cadenciar um pouco mais, porque nós temos diversas escrituras para nos aprofundar no dia de hoje, mas capítulo de João 16, versículos de 7 a 8, 9, ali Jesus Cristo ele está dizendo que Ele precisava ir ao Pai. Contudo afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, diga o Espírito Santo, não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Então Jesus Cristo, Ele prometeu o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando Ele viesse, Ele veio realmente em Atos 2, em Pentecostes, e Ele ensinou, Ele revelou, Ele trouxe verdadeiro entendimento a tudo que Jesus Cristo havia ensinado para os apóstolos. E também o Espírito Santo ele trouxe uma revelação profunda da natureza de Jesus Cristo. E ao longo que nós vemos da trajetória dos apóstolos, as cartas de Paulo, as cartas de todos os apóstolos, João, Tiago, Pedro, o Apocalipse revelado, que é a revelação de Jesus Cristo, nós vemos o Espírito Santo através destes homens, destes servos de Cristo, sendo revelado a natureza do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, nós vamos agora, no dia de hoje, ver a pessoa de Jesus, do Espírito Santo, na sua vida. Qual que é o reflexo da unção do Espírito Santo na sua vida? O que que ele tem que representar? O que que ele tem que produzir? O que que ele tem que mudar? Nós hoje vemos na igreja pós-moderna as pessoas quererem os dons do Espírito Santo. Nós vemos a igreja pós-moderna falar dos dons do Espírito Santo e querer os dons do Espírito Santo. Mas se de fato o Espírito Santo ungiu você e a mim, ou ungiu a igreja pós-moderna, por quê? Nós vemos a igreja caindo em muitos pecados. E a resposta, ela está em um ponto. Estas pessoas, a igreja pós-moderna, ou aqueles que estão caindo em pecado, ainda não entenderam a pessoa do Espírito Santo. Ainda não compreenderam o que o Espírito Santo tem que produzir na sua vida. Por quê? O relacionamento, diga relacionamento com o Espírito Santo, ele é muito crítico, amados. Ele produz muitas coisas, ele traz um peso, ele traz uma forma de relacionar que vai produzindo e construindo e desconstruindo coisas e construindo outras coisas para que você seja purificado, refinado à imagem do nosso Senhor Jesus. Amém?
Quantos aqui querem conhecer a verdadeira unção do Espírito Santo? Eu quero conhecer. E você? Aleluia! Glória a Deus! Amados, o Espírito Santo, Ele é o nosso, foi prometido que Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso conselheiro. Quando Jesus prometeu Ele para nós, Ele prometeu, Ele vai te aconselhar. Ele vai te ajudar. Ele vai te direcionar. Ele vai te capacitar. E é tudo isso que no dia de hoje, no final dessa ministração, nós vamos dobrar os nossos joelhos e pedir a unção do Espírito Santo. Eu quero ter a unção do Espírito Santo. Amados, todos nós precisamos do Espírito Santo para que nós nos preparemos como uma noiva gloriosa. Se nós analisarmos, diga você, olha para a pessoa do seu lado e fala, você é a igreja. Agora, amados, o Espírito Santo, Ele vai transformar você, que é a igreja, na igreja gloriosa. Ele vai transformar você na igreja que é sem mácula, sem manchas. A igreja que é santa, irrepreensível e inculpável naquele grande dia. Somente o Espírito Santo pode fazer isso com você. Quantos querem esse Espírito Santo? Aleluia. Amados, nós temos que saber que você e eu fomos feitos para o prazer de Deus. Nós fomos feitos para servir a Deus. Nós fomos feitos para adorar a Deus. Nós fomos feitos para trazer alegria, agradar, melhor dizendo, o nosso Deus. Então, o motivo pelo qual você foi criado foi para agradar, para servir, para adorar, para trazer para Deus um serviço. Amém. Glória a Deus. Todos nós fomos feitos desta forma. Porém, sem o Espírito Santo, você e eu, não é impossível agradarmos a Deus. Porque nós não vamos saber o padrão, nós não vamos saber a referência, nós não vamos não saber o que de fato Deus quer no seu propósito em criar eu e você. Então, nessa jornada de conhecer mais, e hoje nós vamos pular um nível a mais, amados. Nós vamos mais profundos para entender profundamente o Espírito Santo na sua vida. Aleluia! Então nós vamos, amados, para Êxodo, capítulo 30, dos versículos de 22 a 33. E nesta jornada, nós vamos ver Deus Pai falando com Moisés de como ele deveria e quais eram as especiarias, os componentes para construir, para fazer o óleo da unção. E nestes componentes, amados, o Espírito Santo, através do profeta do Senhor, ele desvendou quais são os significados espirituais e o que estes componentes espiritualmente têm que produzir na sua vida. Todos nós sabemos que o Antigo Testamento é uma sombra do Novo, sim ou não? Nós sabemos que o Antigo Testamento ele aponta para o Novo Testamento, sim ou não? Nós também sabemos que tudo o que acontece no Antigo Testamento tem um significado espiritual para mim e para vocês. Vamos elevar hoje o nosso entendimento? Então nós vamos para Êxodo, capítulo 30, dos versículos de 22 a 23, vamos até o 24 provavelmente, e nós vamos entender, amados, que todas essas especiarias, esses 5 componentes do óleo da unção, que Deus passou para Moisés ungir Arão, nós temos que saber que Moisés era o profeta, que Deus levantou, e através dele trouxe a lei, amém? A lei mosaica. E o irmão dele, ele foi ungido como o primeiro sumo sacerdote. Então, ali, através de Arão, ele seria o primeiro sumo sacerdote. Então, este é o momento onde Moisés, ele está sendo instruído em como fazer o óleo da unção. Amém? Vamos aprender com isso, meus amados? Êxodo capítulo 30, dos versículos de 22 em diante. Em seguida, o Senhor disse a Moisés:
Junte seguintes especiarias. Em algumas traduções são refinadas especiarias. Essa palavra refinada, ela tem um propósito também que depois nós vamos ver. Junte as seguintes especiarias: 500 ciclos de mirra líquida. A metade disso, ou seja, 250 ciclos. Imagina. Vamos lá, pode voltar uma? Muito obrigado. 500 ciclos de mirra líquida. Então, o primeiro item é o mirra. Fala mirra. Perfeito. E a metade disso, 250 ciclos de canela. Diga canela. 250 ciclos de cana aromática. Diga cana. Continuando. 500 ciclos de cássia. Diga cássia. E com base no peso padrão do santuário, um hin, na verdade, de azeite de oliva. Diga, azeite de oliva. Então, amados, estes são os itens que Moisés, ele recebeu de instrução para fazer o óleo da unção. Então, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que criou todas as especiarias, o Deus que criou todas as plantas, todos os vegetais, quando ele fala para Moisés criar o óleo da unção, ele vai passar instruções pontuais, instruções específicas para cada uma dessas especiarias. E todas essas especiarias, ela tem um significado espiritual. Quando você vê essa palavra ciclos, na verdade isso quer dizer, é o dinheiro da época, é os sneakers, né? É o dinheiro lá desta época, amém? Mas nós temos que saber que ali ele está falando sobre essas especiarias e a quantidade delas para você fazer o óleo da unção, amém? Então nós vamos entender algumas versões da Bíblia, algumas traduções, elas falam refinadas especiarias. No hebraico, essa palavra, ela chama roché. Roché quer dizer, o melhor do melhor. O mais refinado do refinado. A melhor parte da melhor parte. Então, na versão original, no hebraico, ali separe especiarias refinadas. A palavra é roché, o melhor do melhor. Finas, olha, muito obrigado. Qual que é essa versão, amado evangelista? Essa versão está perfeita. NBV. Então, a versão NBV, ela está muito próxima do hebraico original. Então as mais, ainda coloca mais, né? As mais refinadas, as mais finas especiarias. Então é o roché ali mesmo que está falando exatamente isso. Então, quer dizer, o melhor do melhor é para fazer o óleo da unção. E nós vamos ver que nessa trajetória de Moisés ungir Arão, nós vamos ver como que o Espírito Santo unge a minha vida e a sua vida. Amém. Glória a Deus. O primeiro item que nós vamos estudar, meus amados, é a mirra. Diga mirra. Então a mirra, amados, é uma planta que ela tem o efeito de purificação. Diga purificação. Ela cresce ali em torno de Israel, em muitos países em volta de Israel, inclusive em Israel, mas ela tem o objetivo de purificar. A mirra, ela foi feita para a purificação. Agora nós vamos entender que quando o Espírito Santo, ele vem para a sua vida, e quando a mirra espiritual vem para a sua vida, ela tem que produzir purificação. Diga purificação. Então o Espírito Santo, amados, quando ele começar a ungir você e a mim, ele vai começar a te separar. Purificação é o quê? Separação, santificação. Palavra kadosh, não é? Na verdade, a palavra kedusha, que é separação, santificação do hebraico. Quando o Espírito Santo começar o processo, como que eu sei que a minha vida está sendo impactada pelo Espírito Santo? Quando você vê a sua vida sendo purificada, separada.
separada. Você vê que aquelas velhas conversas você não tem mais. Você vê que aqueles velhos filmes de ação, de luta, de traição, de imoralidade sexual, de homossexualismo, você vê que você não se consegue nem ouvir mais. Você vê que até as músicas seculares que falam, você é luz, é a estrela e luar. Me perdoe até cantar essa música no seu santo altar, Senhor. Mas músicas que quando você vai vendo, são todos caminhos de imoralidade sexual, sedução, prazer mundano, e o pensamento é baixo, baixíssimo. E quando nós vemos esta separação que vai acontecendo, é um dos componentes do Espírito Santo. E quando a mirra espiritual, ela entra na sua vida, ela tem que produzir purificação. Então, é uma pergunta que todos nós temos que fazer. Em cada um desses pontos nós vamos nos perguntar. Esta é uma oportunidade, amados, de nós, durante essa trajetória, analisarmos a nossa vida e ver aonde eu preciso corrigir, aonde eu preciso ajustar, aonde eu preciso pedir a unção do Espírito Santo na minha vida, e se de fato o Espírito Santo está ungindo a minha vida. Amados, se a pessoa tem uma vida totalmente misturada com o mundo, e ela acha que tem o Espírito Santo, este é o verdadeiro Espírito Santo que está na vida dela? A mirra, ela vai trazer separação, purificação. E tudo isso, sabe para que serve? Esses 5 componentes que nós vamos ver, é para transformar você em um vaso de honra. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: o Espírito Santo quer transformar você num vaso de honra. Aleluia, glória a Deus. E nós vamos, amados, para Mateus capítulo 3, dos versículos de 11 a 12. Nós vamos ver agora este efeito da mirra espiritual, o que ela tem que produzir na sua vida, amém? Aqui nós sabemos que é o João Batista, quando ele começa a batizar, e agora nós vamos focar e colocar a lente de aumento no efeito do Espírito Santo, com a mirra espiritual na sua vida. Eu os batizo com água por causa do arrependimento, mas depois de mim vem aquele, diga Jesus, que é mais poderoso do que eu, de quem eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, diga fogo. Ele traz a pá na mão, limpará sua eira e ajuntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha, diga choio, com o fogo que nunca se apaga. Quando o Espírito Santo vem na sua vida, a unção do Espírito Santo e a mirra espiritual entra na sua vida, ele começa a te purificar com fogo. Começa a separar. O Espírito Santo vem com uma pá e começa a separar o joio da sua vida, para que você vire o trigo. O Espírito Santo, o primeiro componente, nós temos mais 4 para ver. Ele vem com um objetivo claro: a unção do Espírito Santo. Quer dizer, o favor do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo, quando ela entra na sua vida, ela vai te purificando e vai te separando com o fogo, para que você possa cumprir verdadeiramente o propósito de Deus. Porque Deus lhe criou. Quantos aqui querem se transformar na igreja gloriosa do arrebatamento Santo no dia de hoje? Aqui nós não estamos falando de pessoas orando em línguas, pulando, dançando. Não, não, não. Isso é o espírito do mundo. Aqui nós estamos falando de um Espírito Santo que é santo, santo, santo. E com base nas Escrituras, você vai ver o poder que ele vai produzir na sua vida. Vamos para 2 Timóteo, capítulo 2, dos versículos de 20 a 22. Depois nós vamos ler o 19. Nós vamos numa sequência inversa hoje, só para dar o contexto que nós estamos estudando.
Amados, o Espírito Santo ele vai te trazer com a mirra espiritual a separação, a purificação como um fogo. E olha o que vai dizer a palavra do Senhor. 2 Timóteo 2, 2:20. Em uma grande casa, não há apenas vasos de ouro e de prata, mas também vasos de madeira e barro, alguns para propósitos especiais e outros para um vaso comum. Se alguém se purificar, diga separação, dessas coisas, será um instrumento para propósitos especiais, santificados e útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Uma salva de palmas para Cristo Jesus. Quando o Espírito Santo e a unção dele vem à sua vida e a mirra espiritual começa a produzir um efeito na sua vida, ela vai te preparar para que você siga o propósito exato pelo qual você foi criado. Sem o Espírito Santo, é impossível você estar preparado para o propósito exato, específico, pelo qual Deus especificamente te desenhou na eternidade. Isso é tremendo, não é? Amados, não existe nenhum ser humano entre os 8 bilhões de habitantes na Terra que é similar ao outro. Deus desenhou antes da eternidade especificamente cada ser humano de uma forma específica, com um propósito específico desenhado pelo Espírito Santo. Quantos aqui querem manifestar o propósito do Espírito Santo na sua vida? Eu quero. Então Deus vem para te selar. Deus vem para produzir a mirra espiritual na sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Então agora repita comigo. Mirra espiritual produz separação, purificação. Vamos para o segundo componente, amados. Olhe para a pessoa do seu lado e fale: você quer conhecer o segundo componente? Amados, o segundo componente, nós vamos para Êxodo, capítulo 30, versículos 22 a 23, novamente, para que nós possamos ler juntos. É tremendo, nós sempre vamos voltar para Êxodo 30 a 22. Em seguida o Senhor disse a Moisés: junte as seguintes finas, sempre quando volta naquela versão, por favor, 500 ciclos de mirra líquida e a metade disso, ou seja, 250 ciclos de canela. Amados, o segundo item, a segunda especiaria, o segundo componente do Espírito Santo é a canela aromática. A canela, amados, ela produz uma fragrância, diga fragrância. Quando o Espírito Santo ele vem na sua vida, ele quer que você exale uma fragrância para Deus. Por isso que quando nós sempre lemos esse versículo que é um dos mais lindos da Bíblia, né? Romanos 12, 1 e 2. Podemos até colocar, porque é tão lindo que sempre tem que ser lido mesmo. Romanos 12, 1 e 2, aqui fala que nós temos que ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso vai trazer o quê? Uma fragrância ao Deus Todo-Poderoso. Por isso que no Antigo Testamento, em muitos momentos do holocausto, né, quando eles faziam sacrifícios, Deus falava para Moisés: e isso vai trazer um perfume agradável às minhas narinas. Tudo isso tem um significado espiritual. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o culto racional de vocês. Amados, quando vem a canela espiritual, quando a unção do Espírito Santo traz a canela espiritual na sua vida, isso tem que produzir uma fragrância agradável a Deus. Esta fragrância, ela só é possível ser produzida através do Espírito Santo de Deus. Então, isso quer dizer o quê? Que a sua vida é para agradar a Deus. Você nasceu, você foi criado especificamente para agradar a Deus.
Amados, a forma como você ora, a forma como você adora, tudo isso tem que gerar uma fragrância agradável a Deus. Se nós formos, amados, para a Bíblia, muitos momentos, Deus Pai, Ele vai fazer uma separação. Isso não é uma fragrância agradável para mim. E outros momentos Ele fala, isso é uma fragrância agradável para mim. E nós vamos entender o que a canela espiritual, esse componente da unção do Espírito, tem que trazer na sua vida de oração, na sua vida de adoração. Nós vamos para Levíticos, capítulo 26, versículo 31. E aqui vai dizer a palavra do Senhor: deixarei as cidades de vocês em ruínas, e arrasarei os seus santuários. Não terei prazer no aroma das suas ofertas. Quando você está se relacionando com o Espírito Santo, você tem que tomar muito cuidado. Seja cuidadoso com o seu relacionar com o Espírito Santo. Você pode achar que você está trazendo um aroma agradável a Deus, mas você pode estar trazendo um aroma que Ele não tem prazer. Agora diga, graças a Deus pela Bíblia, porque ela vai dizer exatamente qual que é o aroma na sua vida. O que a canela espiritual, com o óleo da unção espiritual, tem que produzir na sua vida? Amém. Esta é uma pergunta, amados. Se eu estou andando com o Espírito Santo, que é o meu conselheiro, o meu ajudador, que foi destinado pelo Pai para me gerar e fazer eu ser uma noiva gloriosa, perfeita, sem mancha e sem mácula para Deus. A pergunta é, eu estou gerando uma fragrância e um aroma adorável a Deus, agradável a Deus? O que é este aroma agradável? Nós vamos para 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22, e a Bíblia vai dizer para mim e para você, qual é este aroma agradável? Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é o melhor do que o sacrifício. A submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Quando o Espírito Santo e a unção do Espírito Santo vem à sua vida, e ele produz a canela espiritual na sua vida, esta canela, ele tem um aroma que tem que ser feito e produzido pela obediência. A obediência é muito chave, amados. A obediência é a chave principal, uma das principais, para o arrebatamento da igreja. Quando a canela espiritual, ela começa a trazer na sua vida a unção do Espírito Santo, tem que produzir obediência. E a obediência, ela é o sacrifício, ela é maior que o sacrifício. E ela traz um aroma perfeito nas narinas do nosso Deus Todo-Poderoso. Uma salva de palmas para Cristo Jesus. Amados, a canela espiritual, ela traz este aroma da obediência. Precisamos obedecer a Deus em todas as coisas. Quando Deus pediu para Moisés ungir Arão com o óleo da unção, ele estava querendo que Arão, quando ele ensinasse, quando ele pregasse, ele produzisse um aroma agradável a Deus. E este aroma só pode ser feito através da obediência. A canela espiritual, um destes componentes da unção do Espírito Santo, é para produzir obediência. Diga, obediência é muito chave. Agora, amados, existem os custos da obediência na sua vida, não existe? Existe o reflexo da obediência na sua vida. Quando você começa a obedecer o Espírito Santo, em primeiro lugar,
você perde alguns amigos que não compactuam com os mesmos valores, você se torna impopular para algumas pessoas da sociedade, começam a perseguir você, porque você se veste de uma outra forma, fala de uma outra forma, decide de uma outra forma. Se for para você ter prejuízo, mas agradar a Deus você tem prejuízo, você começa a ser perseguido. É um destes componentes, existe o custo disto. Agora, se nós olharmos o que o Espírito Santo produziu na vida de Cristo, ele foi perseguido? Quando o Espírito Santo vem e unge a sua vida, e a canela espiritual produz obediência em você, existem os custos desta obediência. Por quê? Quando as pessoas começarem a conversar com você e falar, vamos fazer isso? Você vai responder, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, e você não vai se adaptar ao mundo. Quando alguém tentar seduzir você, você vai dizer, o meu corpo é o templo do Espírito Santo. E eu fui feito por Deus, a imagem e semelhança de Deus. Eu não posso misturar o meu corpo com as coisas desta terra. Isso vai produzir em você obediência. O óleo da unção vai produzir obediência em você. Mas existe o custo desta obediência. Então, o segundo componente, diga, canela espiritual, produz obediência. Jesus foi obediente ao Pai em tudo, sim ou não? Até o momento da cruz, não é? Louvado seja Ele. O terceiro item, amado, o terceiro componente deste óleo da unção tremendo que tem que produzir na sua vida é a cana espiritual. Se nós voltarmos lá em Êxodo 23, vamos falar sobre a cana. Agora, eu acho que calamo quer dizer cana, tá? Então, a saber, 250 ciclos de calamo aromático. De calamo aromático, 250 ciclos. Calamo quer dizer cana aromática. Amados, Deus Pai escolheu um desses ingredientes, a cana aromática, para produzir o óleo da unção. Nós sabemos que em muitos países a cana, nós temos um agrônomo aqui, graças a Deus, que ele pode me ajudar. Mas em muitos países a cana, ela nasce em terrenos pantanosos, né? Terrenos que tem lamaçal. Nós sabemos que no interior de São Paulo não é bem assim, é muito seco, não é? Mas em muitos países, principalmente ao entorno de Israel, nasce a cana em lugares muito pantanosos. Nós sabemos que a cana, ela nasce ela vai se levantando e fica vertical. Em detrimento de muitas outras plantas que não conseguem sobreviver no lugar que a cana sobrevive, ela é a única que fica inclinada, em pé. Outras plantas, se conseguirem sobreviver no mesmo terreno que a cana, elas ficam inclinadas. Porém, a cana, ela permanece em pé. E amados, tudo tem um significado espiritual. O fato da cana não se dobrar, não se humilhar, não se rebaixar, isso significa o orgulho que nós geramos, que nós recebemos de Adão. Todos nós somos orgulhosos. Eu sou orgulhoso, primeiro a me arrepender aqui, e eu me arrependo perante essa santa assembleia. Nós recebemos um orgulho de Adão. Cada um tem o seu orgulho no seu limite, da sua forma. Esta forma erguida, ela é representada e ela aponta para o orgulho de Adão. A cana, ela é doce. E quando você vai quebrando a cana, ela vai trazendo
um aroma agradável. E quanto mais você quebra a cana, mais este aroma agradável vem. E quanto mais você quebra ela, mais aroma agradável ela produz. Então, amados, a cana espiritual, diga espiritual, para fazer o óleo da unção, ela produz na sua vida quebrantamento. Quando o óleo da unção do Espírito Santo e quando a cana espiritual, o calamo espiritual aromático começar a ser produzido na sua vida, isso vai produzir quebrantamento. Ela vai te quebrar. O Espírito Santo vai quebrar você inteiro. Se a sociedade te ama, se as pessoas do seu trabalho amam você, os seus amigos de infância, os atuais amam você, se todo mundo da sociedade ama você, alguma coisa está errada com esse quebrantamento. Será que de fato você está sendo ungido pelo Espírito Santo e o Espírito Santo está produzindo esse quebrantamento em você? Ou você está se alimentando de um outro espírito? O espírito do mundo, o espírito que se acomoda com as coisas do mundo, que tolera, que compactua com os padrões do mundo, que aceita o que o mundo aceita, que gosta e ama o que o mundo gosta. A cana espiritual, amados, ela vai quebrar o seu orgulho de Adão. Quantos aqui, depois que conheceram o verdadeiro evangelho, começaram a ser quebrantados no orgulho? Quantos aqui tiveram que se rebaixar? Tiveram que ter um quebrantamento, uma morte interior? Eu tive. Eu tenho certeza que todos aqui tiveram. Isso é um sinal. Diga, um sinal. Enche a boca, fala, é um sinal que o Espírito Santo verdadeiramente está sendo produzido na sua vida. Antes, você ia na igreja, as pessoas falavam, você vai vencer, você vai triunfar, você vai transbordar, onde você andar, você vai ser inderrotável. Você, tudo para você. Deus construiu o verdadeiro evangelho. Você tem que se arrepender, você tem que se humilhar, você tem que carregar uma cruz, você tem que seguir Jesus, você tem que ser reflexo da igreja dos apóstolos. Você tem que morrer para o seu eu, para o seu orgulho. E aí sim, você vai produzir um aroma agradável a Deus. Qual que é o nosso maior exemplo de quebrantamento que a cana aromática traz com o Espírito Santo na vida? Isaías, capítulo 56, versículo 5, é o nosso próprio Senhor Jesus. Isaías 53, versículo 5. Aleluia. Ele, porém, foi transpassado das nossas transgressões, esmagado, diga quebrado, por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. O Espírito Santo, quando ele teve a sua ação completa em Jesus Cristo, ele quebrantou Jesus Cristo, para que o Espírito Santo conduzisse Jesus Cristo para morrer na cruz pelos pecados da humanidade inteira, e esse sacrifício produzisse um aroma agradável a Deus Pai. Sem o Espírito Santo era impossível. Graças a Deus eles são um só, né? Ele, o Espírito Santo e Deus Pai são um só. Amados, a cana espiritual, ela vai quebrar você com o Espírito Santo, mas vai fazer com que você produza um aroma agradável a Deus. A fragrância. Só foi possível a fragrância do perdão dos pecados, porque o Espírito Santo conduziu Jesus Cristo a ser moído na cruz. E isso trouxe o aroma agradável a Deus Pai.
Quantos aqui querem seguir o sacrifício de Cristo, o exemplo de Cristo? Romanos capítulo 8, versículo 17. Esse é o versículo perfeito para falar do quebrantamento. Sempre tem a pergunta, e se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Diga se, de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. O poder do Espírito Santo na sua vida, um sinal, é que Ele vai quebrando você, para que você fique à imagem do nosso Deus Todo-Poderoso. Mateus capítulo 26, versículo 41, eu vou dar uma cadência maior aqui. Quando o nosso Senhor ele estava indo para a cruz, Ele precisava do Espírito Santo para ajudar Ele a ir até o final. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Somente o Espírito Santo poderia fazer com que Jesus Cristo fosse conduzido até a cruz e morresse por todos nós. Da mesma forma, somente o Espírito Santo pode conduzir você para o arrebatamento da igreja em santidade. Quantos aqui querem ser quebrantados pelo Espírito Santo? Eu quero produzir uma fragrância agradável a Deus. Vamos ver o que este quebrantar tem que produzir na sua vida? Nós já sabemos que a cana aromática, ela vem espiritualmente para produzir um quebrantamento. O que reverbera disso? Qual que é a resultante disso? Isaías capítulo 66, dos versículos 1 e 2, assim diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês edificarão para mim? Onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas e por isso vieram existir? Declara o Senhor. Mas a este eu estimo, ao humilde e o contrito de espírito, e o que treme diante da minha palavra. Quando o Espírito Santo trouxer o quebrantamento na sua vida, vai te produzir humildade, vai trazer um contritamento, não é verdade? Essa palavra, contritamento, contrição do Espírito, muito obrigado, supervisora, e vai trazer um temor do Senhor em todas as coisas. Depois que você conheceu o verdadeiro evangelho, você ficou mais humilde? Você temeu mais a palavra de Deus? Trouxe uma contrição maior na sua vida? Este é um sinal do Espírito Santo que Ele está produzindo na sua vida. Quantos aqui querem agora conhecer a história da mulher que quebrou o frasco de alabastro? Marcos capítulo 14, versículo 1. Talvez nós não vamos conseguir ver todos os itens no dia de hoje, porque cada um deles é muito rico, amados. Não podemos perder, não é verdade, supervisora Mariane? Faltava apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e mestres da lei procuravam um meio para prender Jesus de maneira fraudulenta e matá-lo. Contudo diziam, durante a festa, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, reclinado à mesa, na casa de Simeão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, que continha um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes, indignados, começavam a dizer um para o outro, que desperdício é esse de perfume? Este, porém, ele poderia ser vendido por 300 denários, o dinheiro ser dado aos pobres. Eles repreendiam severamente.
Deixem em paz, disse Jesus, porque vocês estão perturbando ela. Ela praticou uma boa ação comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês. Porém, poderão ajudá-los sempre o que desejarem, mas a mim nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume no meu corpo antecipadamente, preparando-me para o sepultamento. Como é perfeita a palavra de Deus. Em verdade eu vos digo, onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Uma salva de palmas para Cristo Jesus. Toda vez que você produzir um ato de justiça, lá nos céus vai estar escrito eternamente: fulano de tal resolveu não cobiçar a mulher do que estava andando do lado dele, fechou os olhos e avançou. Quando houve uma situação que ele iria ser prejudicado financeiramente, moralmente, mas ele decidiu fazer a justiça para honrar a Deus. Isso vai estar escrito lá nos céus, eternamente, amados. Tremendo, tremendo. Amados, é um estudo de uma vida este capítulo da mulher de alabastro. Mas é muito profético. A forma como ela tratou Jesus é a forma como eu e você temos que tratar quando conhecermos a Jesus. Ela deu tudo. Ela quebrou o que ela tinha de melhor. A melhor parte, tudo, ela foi lá e colocou aos pés de Jesus. É muito profético. Para você se salvar no arrebatamento da igreja, você precisa seguir o exemplo da mulher do frasco de alabastro. Se nós formos para os historiadores, para a história, amados, o que ela derramou aos pés de Jesus era caríssimo, diga caríssimo. Ela guardava dinheiro o ano inteiro. E quando passavam os mercadantes, né, as pessoas que vendiam, ela ia lá em Betânia e comprava um pouquinho. Esperava um ano inteiro, guardando dinheiro. Comprava mais um pouco. E ela estava guardando este perfume para o dia do casamento dela. Quando ela conhecesse o marido dela, ela ia quebrar e ia derramar na cabeça do marido. Mas quando ela conheceu Jesus Cristo, e ela viu que Ele era a fonte da água da vida, que Ele era o Messias prometido, que Ele era o Salvador, ela pegou tudo e ela foi lá e se doou aos pés de Jesus, ungindo. Amados, esta é a nossa vida que nós temos que ter mediante ao nosso Senhor Jesus. Amados, quando o Espírito Santo te unge e Ele traz a cana espiritual, isso tem que trazer um quebrantamento. E este quebrantamento produz obediência, humildade, contrição. É isso que o Espírito Santo tem que produzir na sua vida. Agora, de fato, a sua vida está sendo quebrada? Se a sua vida está confortável demais, calma demais, tranquila demais, muito tranquilo, todo mundo te ama, você não... Será que é o Espírito Santo que está ungindo a sua vida, a sua caminhada com Cristo? 1 Coríntios capítulo 4, dos versículos de 9 a 13, nós vamos ver o que o Espírito Santo tem que produzir na sua vida, através desse quebrantamento. Aleluia! Glória a Deus! Quanto mais a mulher do frasco de alabastro quebrava o frasco e despejava, mais perfume vinha. Mais perfumado ficava o nosso Senhor Jesus. Quanto mais o Espírito Santo quebrar você, para que seu orgulho morra, mais este aroma vai chegar às narinas do Deus Pai. Amém? Aqui, amados, é um dos textos mais importantes da carta de Paulo aos Coríntios, da primeira carta.
aonde ele faz um contraponto entre a igreja do mundo e a igreja verdadeira, onde lá a diferença entre os dois. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Como condenados à morte, viemos a ser um espetáculo para o universo, tanto para os anjos quanto para os homens. Nós somos insensatos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupas. Somos tratados brutalmente, não temos residência certa. E trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, respondemos amigavelmente. Até agora, tornamo-nos a escória do mundo, da terra, o lixo do mundo. Quando o Espírito Santo começar a agir na sua vida, ele vai produzir um quebrantamento. Ele vai produzir uma humildade, um temor do Senhor. E tudo isso vai quebrar a sua vida, para que você seja a imagem do nosso Deus Todo-Poderoso. Com o orgulho de Adão na nossa vida, a gente consegue ser a imagem de Cristo? Somente o Espírito Santo pode produzir isso na sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos ver os dois últimos itens para a gente concluir. São 5 para meio-dia. Quantos aqui querem ver o quarto e o quinto item? Levanta a mão. Vamos ver rapidamente, em nome de Jesus. Se nós não conseguirmos o último, a gente prepara para a semana que vem. Amém? Glória a Deus. O quarto item, amados, é a acácia. A acácia é o quarto item. A acácia é uma planta, ela é uma árvore que produz um aroma também. Muitas vezes ela era usada como uma planta medicinal, diga medicinal. E ela traz a cura. Quando a acácia espiritual, com a unção do Espírito, entra na sua vida, todo aquele quebrantamento que você teve através da obediência, quando você se depara com o Espírito Santo, e você começa a obedecer, começa a se quebrantar, você começa a sofrer perdas, você começa a sofrer danos. É impossível seguir a Jesus se não for na visão dos apóstolos. É impossível que o Espírito Santo não quebrante você nas áreas da sua vida. Mas para todas essas áreas, o próprio Espírito Santo, com a acácia espiritual, ela vai trazer a cura para todas as coisas. Quantos aqui querem ser curados pela acácia espiritual? Eu quero ser curado. Eu quero ser quebrantado. Mas eu também quero ser curado. Aleluia! Glória a Deus. Ela vai trazer a cura, amados. Ela vai curar você. E a cura exata, específica, para a situação específica que você está passando. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor. 1 Pedro 5, 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele cuida de você. A acácia espiritual, ela vai trazer para você cura em todas as áreas que você precisa para que você obedeça a Deus até o final da sua vida. Hoje nós estamos conhecendo mais sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre o que o óleo da unção do Espírito produz na sua vida, mas este quebrantamento que vai acontecer na sua vida, ele vai produzir obediência, ele vai produzir na sua vida um perfume que exala, mas principalmente, ele também vai produzir purificação.
e vai curar você em todas as coisas. Quantos querem ser curados aqui? Eu quero ser curado. Amados, a palavra em hebraico, kedad, quer dizer humildade. Quando você começa a caminhar em humildade, quando você começa a caminhar temendo a Deus, você começa a ser quebrantado, passar por adversidades, mas o próprio Espírito Santo tem a cura exata, no momento exato para você. Quando o Espírito Santo agiu na vida de Jó, Jó teve uma vida tranquila, ele foi quebrantado pelo Espírito Santo. Tem algum exemplo, tirando Jesus Cristo, maior do que Jó de quebrantamento? Vamos aprender com o exemplo de Jó, então? Jó capítulos 4, versículo 9, nós vamos ver que nós servimos um Deus poderoso, não é verdade? Jó capítulo 4, 9, nós servimos um Deus poderosíssimo, em nome de Jesus. O nosso foco é o capítulo 41, mas é importante ter um entendimento. Jó capítulo 4, versículo 9, este é o Deus poderoso que nós servimos, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jó 4:9, pelo sopro de Deus são destruídos, e pelo vento da sua ira eles perecem. O Deus Todo-Poderoso, Ele julga, Ele é soberano. Jó 4, agora nós vamos no 14:15. Jó estava numa situação certa, né? Exata para ser quebrantado pelo Espírito Santo e ser salvo. Temor e tremor se apoderam de mim e fizeram estremecer os meus ossos. Um espírito roçou o meu rosto e os pelos do meu corpo se arrepiam. Quando o Espírito Santo, ele age na sua vida, ele vai trazer o temor do Senhor em primeiro lugar. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. E o nosso foco é Jó 41:10, aonde nós vemos, amados, que Jó estava num momento extremo da sua vida, mas ele obedeceu e Deus tinha a cura para ele. Da mesma forma que tem a cura para você. Pode obedecer até o fim e Deus tem a cura para você em nome de Jesus. Ninguém é suficientemente corajoso para despertá-lo. Quem então será capaz de resistir a mim? Essa cura, no final da vida de Jó, Jó perdeu todas as coisas, Deus restituiu tudo em dobro. Os filhos que ele tinha, ele teve a mesma quantidade, e no céu tem em dobro, né? Em nome de Jesus. Mas o importante é nós sabermos que Jó, ele foi quebrantado dentro da sua vida. Isso reflete a vida nossa. Os cristãos que querem entrar no arrebatamento, eles vão avançar, passando por um quebrantamento. Mas em cada uma dessas etapas, no final da linha, existe a cura. Existe a bonança. Deus, ele vai te curar. Vai haver perseguição? Com certeza. Jesus, quando estava na festa dos tabernáculos, os apóstolos vieram e falaram assim: Senhor, o Senhor não vai na festa dos tabernáculos? O Senhor não vai lá? É o momento que vai estar todo mundo na cidade. Ele disse: a minha hora ainda não chegou. Eu não posso estar... Vão vocês, eu não posso. Eu luto contra o reino das trevas. Ele quis dizer, né? Eu luto contra o mundo. Mas quando chegou o último dia da festa dos tabernáculos, ele foi no último dia e disse: quem não beber do meu sangue e não comer da minha carne, não pode ter a vida eterna. Ele foi perseguido. Ele foi brutalmente odiado com essas palavras. Ele foi totalmente escorraçado. Por quê? Não entenderam o significado espiritual de tudo isso. Isso quer dizer, amados, que mesmo assim, depois que Jesus, ele foi crucificado, o Espírito Santo trouxe a ressurreição e trouxe a cura. Da mesma forma, quando você estiver inflexível com a santidade, com o arrependimento, com a prática da justiça, Deus também,
tem a cura para você. Aleluia! Glória a Deus. Amados, vamos para o último tema, rapidinho, coisa de 5 minutos. E nós vamos finalizar este estudo do Espírito Santo hoje. Quem quer ver o quinto elemento? Vamos para o quinto elemento, que é o azeite de oliva. Glória a Deus. Amados, vamos para o versículo 25, porque ele vai dizer o que o azeite vai fazer, não é? Então, faça com eles o óleo sagrado da unção, uma mistura das essências, obra de perfumista. Esse será o óleo sagrado, diga sagrado, da unção. O azeite era o que iria combinar todas as coisas, ia fazer a liga, né, de todas as coisas. O azeite, ele vem da oliva, não é? Da oliveira. A oliveira, amados, ela em Israel, ela nasce num deserto lá na parte sul, chamado Negev, né? O deserto de Negev. E ali, naquele deserto, nasce a oliveira, em lugares secos. Muitas plantas não sobrevivem, mas ela sobrevive. Muitas plantas morrem, mas ela permanece em pé. Quando você pega aquelas azeitonas e começa a moer elas, quanto mais você moe a azeitona, mais sai o líquido, o azeite, que é coado, depois é refinado. Quando o Espírito Santo e a unção do Espírito Santo vier na sua vida e trazer o azeite espiritual, o azeite vai produzir persistência em vocês. Quando ninguém conseguir obedecer a Deus, você vai conseguir através do Espírito Santo. Quando ninguém conseguir passar por um certo desafio ou tentação, você vai conseguir através do Espírito Santo. O óleo do azeite, dentro desses componentes do óleo da unção, ele produz persistência na vida do cristão. Quantos querem persistir aqui, dentro de todos os desafios? Quando vier a perseguição e a provação, o óleo do azeite espiritual vai produzir em você persistência. Então, em primeiro lugar, ele te purifica, depois ele traz a obediência, depois traz o quebrantamento, depois traz a cura e, por fim, a persistência. O Espírito Santo verdadeiro, ele vai trazer provação para você. Quantos aqui, depois de conhecer o verdadeiro evangelho, começaram a ser provados nas suas vidas? Este é um sinal claro do verdadeiro Espírito Santo na sua vida. Mateus, agora finalizando, Mateus capítulo 4, nós vamos ver o que produz o Espírito Santo na sua vida. Então diga, mirra produz purificação. Depois, nós temos, depois da mirra, vamos ver aqui, canela produz obediência. Depois, nós temos a cana, que produz quebrantamento, para que gere a humildade e o temor do Senhor. Depois, cássia produz a cura, para curar você nos momentos. Deus tem o conforto, Ele tem depois a bonança, depois do quebrantamento. E por fim, o óleo, ele produz a persistência na vida do cristão. Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2. Amados, depois que Jesus Cristo foi ungido, foi batizado, em Mateus 3, 2 versículos antes, Jesus foi batizado, não foi? Desceu a pomba, Deus Pai falou, este é o meu filho em que eu me agrado. Ele cumpriu a justiça. Imediatamente, o Espírito levou Jesus à aprovação. Quando você conhecer o verdadeiro evangelho, e o evangelho da cruz e do sangue, do arrependimento, da santidade, imediatamente, o Espírito Santo vai colocar você à prova. Mas você vai persistir através dele. Amém? Olha, amados, em seguida, Jesus foi levado por quem?
O próprio Espírito Santo, muito obrigado, evangelista Fernando, levou ele ao deserto para ser o quê? É bíblico, amados. Você persistir. Versículo 2: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele. Se és o Filho de Deus, ordene para que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amados, quando você for provado e você for testado, a própria palavra vai defender você. Você vai viver e vai depender da palavra de Deus. E nesta dependência, a própria palavra vai ser o seu escudo e bróquio, vai te defender. Quando Jesus ele foi testado, ele foi provado, o próprio Espírito Santo levou ele para ser provado, para ser tentado. A palavra de Deus defendeu ele. Ele estava totalmente dependente da palavra de Deus. Quantos querem se depender mais da palavra de Deus? Ele vai fazer vocês resistir em todas as tentações. Ele vai fazer até o seu último suspiro nessa terra. O Espírito Santo vai produzir resistência em você. E lá naquele grande dia, você vai agradecer: Espírito Santo, obrigado por ser o meu conselheiro, por ser o meu ajudador. A mirra, resumindo, produziu em você purificação. Depois, nós temos a canela espiritual, que ela produziu em você obediência. Terceiro item, a cana produziu quebrantamento, que gerou humildade, contrição. Depois, cássia, cura, vai curar. Tem a provisão exata na hora certa, no momento exato. E o quinto e último componente do óleo da unção espiritual é o azeite. E o azeite vai fazer você persistir em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E eu quero finalizar dizendo, amados, que cada um de nós recebe um dom do Espírito Santo que é específico para cada um de nós. Entre os 8 bilhões de habitantes do mundo, se os 8 bilhões aceitarem o Espírito Santo e receberem, Deus desenhou eles antes da eternidade, extremamente específicos. E a unção do Espírito, ela vai repousar especificamente para cada um deles. E assim, você vai poder cumprir o propósito verdadeiro pelo qual Deus lhe fez e lhe criou. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu agradeço demais a oportunidade de pregar nesta Santa Assembleia e eu convido o nosso arcebispo João para fazer uma oração de bênção e uma conclusão da palavra em nome de Jesus. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, paz seja com todos. Eu quero, não há muito a acrescentar uma palavra tão específica, mas eu gostaria de acrescentar um ponto importante sobre o azeite. O azeite, ele era o complemento perfeito para tudo que simbolizava a unção, a santificação, a cura. Então, realmente, nós precisamos da unção do Espírito Santo. E ela vem começando, como foi muito bem dito aqui, pela santificação. Muitos querem ser usados por Deus. Muitos querem ser instrumentos de Deus, mas não querem se santificar. E é impossível. Impossível. Todos nós precisamos nos santificar. E o próprio azeite é o símbolo do Espírito Santo. É o símbolo de consagração. O azeite
sendo o último ingrediente, também é usado para iluminar. Ele é usado nas lamparinas. Ele traz o combustível espiritual para que nós sejamos luz neste mundo de trevas. Precisamos muito da unção do Espírito Santo para que de fato possamos iluminar este mundo, sermos luz em meio às trevas. Eu queria só dar esse incremento que eu acho que é perfeito, cabe muito bem a unção do Espírito Santo em nossas vidas. E eu quero abençoar, agradecer a todos que estiveram aqui, em especial os meus filhos, que eu amo muito. Deus tem feito maravilhas em nossas famílias, tem trazido as nossas famílias para a sua presença, e está acontecendo isso em todo lugar, em todo o santo ministério, e eu louvo muito, muito a Deus por isso. Eu quero abençoar a todos em nome de Jesus. Amém? Vamos para nossas casas. Em breve terá a tradução. Nosso arcebispo teve que voltar correndo para traduzir a última mensagem que o profeta deu em Israel, em Jerusalém. Neste momento ele está lá e deu uma mensagem poderosíssima para os rabinos que estão reunidos com ele neste momento na grande marcha para Sião. Amém? Que o Senhor, vamos colocar de pés em nome de Jesus, que o Senhor o abençoe e o guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e lhe conceda graça, que o Senhor volte o rosto sobre ti e lhe dê a paz. Que assim seja no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vão em paz. Cumprimente a sua família quando chegar em casa. Fala assim: precisamos da unção do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Em nome de Jesus, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Amém. O controle é teu. O controle é teu. Jesus, o controle é teu.